sobre vazamentos de gás. Mas como é que a gente previne esse tipo de acidente? O Patriota Júnior responde pra gente agora. Bom dia, Patriota. Oi, Laís, bom dia para você e para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Exatamente, nesse caso aí, na região metropolitana do Recife, né, felizmente nada de muito grave aconteceu, mas é algo que todos nós precisamos estar atentos, né, porque acidentes graves podem acontecer em decorrência do vazamento de gás. Eu vou conversar aqui com o Tenente Ruda Veiga, que é comandante da 3ª Seção de Bombeiros lá de Belo Jardim. Tenente, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. O que é que se deve observar com relação à instalação do botijão de gás para evitar esse tipo de situação? Bom dia a todos. Nós costumamos orientar o pessoal inicialmente com algumas umas medidas de prevenção, né? O que a gente pode fazer para evitar que o mal aconteça. Então nós sugerimos ao cidadão que ao comprar um botijão, ele escolha comprar de um revendedor autorizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, né? Como saber que esse estabelecimento ele é autorizado por essa agência? Geralmente esses estabelecimentos eles apresentam e a ANP lá obriga o estabelecimento a ter um quadro de aviso com o timbre da agência reguladora. E esse aviso ele vai conter as informações do revendedor e vai conter também o 0800 para poder tirar esclarecimentos sobre o estabelecimento, sobre algumas dúvidas sobre GLP e tudo mais. A segunda orientação é quanto ao transporte e à entrega do material. Observar sempre a forma como esse material está sendo transportado. Ele tem que estar sempre em pé, com a válvula para cima, a fim de evitar que o gás ele é liquefeito dentro do botijão. Então é evitar que haja esse vazamento desse gás liquefeito. Não rolar ele por cima do chão até chegar no local da instalação. O terceiro ponto a ser, para se atentar é quanto ao armazenamento. A gente orienta ao consumidor, no caso ele quer ter 2 botijões em casa, no máximo esses 2. Por quê? Ele quer ter aquele de uso imediato e um para poder fazer aquela troca imediata, aquela troca reserva, né? Então, quando ele for armazenar esse botijão reserva, nunca armazenar em local como armários, balcões de cozinha, embaixo da pia ali. Deixar no local arejado, ventilado, longe de intempéries como o sol, chuva, umidade. E o quarto ponto é quanto à instalação. Atentar-se às condições físicas do botijão, né? Ele não pode estar danificado, não pode estar enferrujado, amassado. Observar a data de fabricação dele, né? Um botijão ele tem uma validade de 15 anos, ele passa por testes periodicamente para poder voltar ao mercado, ser revendido. Observar o kit de instalação, que compreende aquele registro de você instala a mangueira no botijão, a própria mangueira e as abraçadeiras que fazem a conexão. Observar tanto a validade desses dois materiais, quanto se eles são regulados pela a NBR, que regula a sua fabricação, e se ele é autorizado pelo Inmetro. Quanto à instalação em si, nunca utilizar ferramentas para evitar o risco de faíscas, principalmente de ferramentas que são metais, como chave de fenda, alicate. Fazer essa instalação de forma manual, usando a própria força braçal. E quanto à vedação, utilizar aquela buchazinha de pia com sabão molhado para poder passar nas pastas de conexões para verificar se há algum vazamento de GLP por meio da constatação de bolhas que são formadas. Caso não haja nenhum vazamento, você pode utilizar, abrir o registro e fazer uso do GLP. Ô Tenente, agora, o que fazer e o que não fazer caso você identifique ali o vazamento do gás, né? O gás você não consegue ver, mas você consegue sentir o odor, né? Primeiro, vamos trazer o que não fazer de jeito nenhum a partir do momento que você identifica ali um vazamento de gás na sua casa. Primeiramente, a gente não orienta o consumidor a querer resolver o problema. Há duas formas de vazamento, uma com chamas e outra sem chamas, ou seja, sem fogo, sem um princípio de incêndio. No caso de sem chamas, inicialmente sempre acionar o Corpo de Bombeiros. Nós somos a autoridade competente para realizar uma manobra de retirada de um material desse, ou até de sanar o problema. Então aciona o Corpo de Bombeiros. Se você estiver dentro de casa, tirar todos os seus familiares, o seu pet, sair de casa e ao sair, aí abrir as portas e janelas para ventilar o ambiente e isolar a área e esperar a nossa chegada. Caso você esteja chegando em casa e sentir o cheiro do GLP, evite-se também não entrar.
já aciona o Corpo de Bombeiros e aguarda a nossa chegada. Por quê? Às vezes a gente acontece de querer resolver o problema e não sabe qual é o tipo de risco que a gente está se expondo. E é onde mora o perigo. Outro ponto importante que você falou que não fazer é não ligar luz, ou não apagar também. O apagar e o acender a luz ocorre sempre uma faísca. E essa faísca pode ser o que vai ignitar, que vai fazer a combustão do GLP no ambiente. No caso de uma situação com chamas, aí é o mais perigoso que tem. Sair imediatamente. Não só aciona o Corpo de Bombeiros e sair o mais rápido possível de casa. Acontece também da pessoa, às vezes, esquecer alguma coisa ali no fogo, sair de casa, né? O botijão ali ligado. Isso também pode provocar um acidente grave, né? Com certeza. A gente também orienta o pessoal a não deixar materiais de fácil combustão nas proximidades do fogão. Como uma sacola plástica, um lixeiro, um depósitozinho com tempero. Aquele pano de pia que a gente costuma colocar na tampa do fogão quando ele está aberto. É bom evitar isso o máximo, porque como são materiais que entram em combustão com facilidade, e ao esquecer uma chama dessa aí, ele começa a esquentar e a gente gosta de falar, né? A gente tem uma máxima no bombeiro. Um incêndio nunca começa grande, você começa pequeno, com uma besteirinha, ele vai aumentando. E para evoluir é muito rápido, então sempre ter esse cuidado. Ao trocar o botijão ali, tenente, tem como fazer um teste para saber se está tudo ok ali, se não está tendo algum tipo de vazamento? Os revendedores geralmente tendem a fazer a instalação do próprio botijão, né? E como eu falei, utilizar aquela ideia da bucha de pia com sabão para poder verificar a formação de bolhas. Se houver a formação de bolhas, há um vazamento. Então o que é que você deve fazer? Olhar se você realmente instalou bem. Você desliga o registro, faz a reinstalação. Se continuar o vazamento, pode ser um problema tanto no regulador de pressão, como na mangueira ou na válvula do próprio botijão. No entanto, é mais difícil o botijão acontecer por ter os testes periodicamente. É basicamente isso. Caso de qualquer acidente, aciona o Corpo de Bombeiros imediato. Né? Justamente. A autoridade competente, quem está capacitado tecnicamente para poder responder numa situação como essa. Perfeito, obrigado pelas informações. Tenente Rudá Veiga, comandante da 3ª Seção de Bombeiros lá de Belo Jardim. Orientações valiosas, né, para evitar qualquer tipo de acidente aí envolvendo vazamento de gás. Laís. Pois é, tem que estar atento.